Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Jamaica Kelly e hoje nós vamos estudar sobre indicadores sociais. Nesse caso, nós vamos estudar hoje sobre IDH, ou seja, o Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos então começar nossa aula? Bom, o Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido como IDH, ele foi criado em 1990, no primeiro relatório de desenvolvimento humano, RDH, no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que a gente chama de PNUD. Então ele foi apresentado durante esse relatório e também foi apresentado junto com ele o seu conceito, o conceito de Índice de Desenvolvimento Humano, que atualmente é o indicador social mais utilizado para tentar medir a qualidade de vida de uma população em determinado país, cidade, região, município, etc. Bem, o IDH tem como propósito de oferecer um contraponto ao chamado PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, que é outro indicador também de desenvolvimento humano que considera apenas o aspecto econômico do desenvolvimento, ok? Bem, o IDH, ele possui 3 esferas, então o IDH é um indicador sintético que resulta em um único número final, que leva em conta 3 dos requisitos mais importantes para a gente considerar aí o que a gente chama de desenvolvimento humano. Então vamos lá, ele leva em consideração a saúde, que é justamente a oportunidade de se levar uma vida longa e saudável. Ele leva em consideração os níveis de educação, ou seja, a oportunidade de se ter acesso ao conhecimento, e ele leva em consideração também a renda per capita, ou seja, a oportunidade de desfrutar de um padrão de vida digno. Então, esses são os 3 principais requisitos para a gente chegar ao resultado final, que a gente chama de Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos lá. Então, ele leva em consideração os 3 aspectos muito importantes. Vamos relembrar? Ele leva em consideração a saúde, a educação e, em terceiro lugar, não menos importante, a renda, ok? Dando continuidade, vamos falar um pouco então sobre a saúde. Dentro da saúde, o Índice de Desenvolvimento Humano vai avaliar justamente o que diz respeito aí a esperança de vida ao nascer, que também é conhecido como expectativa de vida ao nascer. Esse conceito é a medida aí do tempo de vida das pessoas de uma determinada sociedade. Então, nesse índice, leva em consideração também a taxa de mortalidade infantil, ou seja, crianças que vieram a óbito antes de completarem um ano de vida. Portanto, países ou regiões que apresentam uma taxa de mortalidade infantil alta sofrem aí uma queda brusca na expectativa de vida. Com isso, essa baixa expectativa de vida vai justamente também dar uma queda no Índice de Desenvolvimento Humano. Ok? Vamos lá. Sobre a educação. Em relação aí aos índices de educação, o IDH também considera a média de anos de estudo e os anos de estudo esperados. Então, tem como objetivo verificar como a juventude do país está acompanhando e melhorando em termos educacionais em comparação, por exemplo, ao seu país. Por exemplo, a gente tem aí dentro dessa esfera justamente o ano que a gente tem, por exemplo, de estudo esperado e o ano que aquela população, por exemplo, estudou. É basicamente isso. Sobre a renda, a consideração da renda no cálculo do IDH mostra, por exemplo, que a ONU acredita que o acesso ao dinheiro e ao mercado de consumo representa um aumento na qualidade de vida. Então, para calcular o desenvolvimento nesse aspecto, considera-se o que a gente chama de PIB, ou seja,
Produto Interno Bruto. Só que o Produto Interno Bruto per capita. O que é o Produto Interno Bruto per capita? É a soma da riqueza produzida em um ano por uma determinada sociedade. Então, aquele número vai ser dividido pelo número total de habitantes, assim você vai chegar ao critério e ao valor que a gente chama de PIB per capita. Continuando, o IDH é a união, então, desses três índices que a gente acabou de ver, tá? Que vou repetir novamente, saúde, educação e renda. Então, resultando em um número que pode variar de 0 a 1, sendo aí as faixas de desenvolvimento humano classificadas em 4, tá? Bom, gente, então, o IDH, como eu disse, é a união desses três índices. Quais são os índices? Vamos repetir novamente. A gente tem aí o índice de saúde, educação e renda. Esses três índices juntos vão resultar em um número que pode variar de 0 a 1. Então, a gente vai poder classificar o índice de desenvolvimento humano aí em 4 aspectos, tá? Muito importantes. Por exemplo, a gente pode classificar o primeiro estágio em baixo desenvolvimento humano, que são justamente os países que apresentam IDH abaixo de 0,50, tá? Aliás, desculpa, gente, baixo desenvolvimento humano são os países que vão apresentar IDH abaixo de 0,550. O próximo é justamente os países ou cidades, municípios que apresentam aí o médio desenvolvimento humano. O que seria o médio desenvolvimento? Seria justamente os locais que apresentam IDH entre 0,550, tá, até 0,699. Lembrando que o IDH é uma taxa que pode variar de 0 a 1. E o que seria, por exemplo, o alto desenvolvimento humano? É justamente aqueles locais que apresentam IDH entre 0,700 até 0,799. E temos também locais com IDH muito alto, que seria aí o último estágio. O que seria aí um local com IDH muito alto? É justamente aqueles locais que apresentam IDH acima de 0,800. Então, essa seria a nossa classificação. IDH baixo, médio, alto e muito alto. Aqui no mapa a gente tem uma classificação do IDH onde a gente tem algumas colorações. Então, a gente tem algumas tonalidades de azul. E o que esse mapa indica? O mapa vai indicar que o azul escuro são os locais que apresentam IDH muito alto, tá? A gente tem, por exemplo, um azul mais claro, que vai apresentar o IDH médio, e um azul mais para o gelo, um azul mais claro, que vai justamente apresentar aí o IDH baixo, e na cor cinza a gente representa aí os locais que não temos aí acesso a esses dados. Então, esse é o nosso mapa. E agora nós vamos conhecer um pouco dos números do Brasil. Esses dados são do ano de 2021, então a gente tem aqui uma média do que seria o IDH do nosso país. Vamos lá. O IDH do nosso país em 2021 registrava aí 0,754, só lembrando que o IDH vai de 0 a 1. E segundo os dados, esse seria o mesmo IDH dentro do mesmo patamar do ano de 2014. Qual seria então a expectativa de vida no Brasil ao nascer? Em anos, a gente tem aí de 72,8. Se a gente pegar esses dados, segundo consta no nosso gráfico, no nosso infográfico, ele retrocedeu ao patamar aí de 2008, tá? Quando era aí uma média de 72,7 anos. Agora a gente vai pegar a expectativa de vida, aliás, desculpa, gente, a expectativa de escolaridade em anos. A gente tem uma média aí de 15,6 e a média de anos do estudo a gente tem aí um índice de 8,1. E qual seria a renda per capita, então? Que é o valor do PIB dividido pelo total de habitantes. A gente tem uma média de
14,370. Lembrando que ele fica aí abaixo do pique da série, tá, de 2013. Então, a gente teve aí 8,4% abaixo desse pico da série em 2013, ok? Essa fonte seria do PNUD. Vamos então, gente, ao ranking do IDH. A gente vai pegar aqui, por exemplo, o IDH de alguns países. Vamos pegar, por exemplo, o IDH do Canadá. De todo o continente americano, é o mais bem colocado, tá? Dos países aí da América. Ele tem um índice que a gente chama de IDH muito alto, que é justamente aquele índice que ultrapassa os 800. Então, ele se apresenta aí na 15ª posição. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos na 21ª, com 0,921. A gente tem, por exemplo, Cuba na posição 83, a gente tem o México, a gente tem o Chile e a gente tem, por exemplo, o Uruguai em uma ótima posição, tá? Posição 58. E a gente tem também o caso do Peru, a gente tem o Brasil e a Colômbia. O Brasil, gente, ele tá numa posição aí 87, que a gente chama, por exemplo, de IDH alto, tá? Lembrando que, de acordo com a média, ele é considerado aí um país de IDH alto, ok? Vamos então, gente, ao ranking mundial. Se a gente observar o gráfico, a gente vai observar, por exemplo, que os 10 primeiros no ranking mundial já aparecem aí a Suíça, Noruega, seguido da Islândia, 4º lugar Hong Kong, 5º lugar Austrália, 6º lugar Dinamarca, vem a Suécia, 8º lugar Irlanda, 9º lugar Alemanha e 10º lugar a Holanda, tá? Como eu disse, o Brasil ele está na posição 87, ok? É um índice considerado aí de IDH, é um índice considerado alto. Bem, agora nós vamos para a nossa atividade, vamos colocar aí em prática o que a gente aprendeu na aula. E vocês vão acompanhar essa atividade através do livro Segundo Ano Ensino Médio, nosso livro A Prova Enem, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Você vai na parte de Geografia e nós vamos chegar à nossa questão da atividade. Quero que vocês acompanhem, lembrando que vocês podem rever essa aula na plataforma. Vamos então? Segundo livro, na página 65 e 66, tá? A gente vai ver a questão 2 do livro. Diz assim: é uma medida resumida do progresso em longo prazo de 3 dimensões básicas. Então, renda, educação e saúde. O objetivo da sua criação foi oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que era do Produto Interno Bruto, PIB, per capita, né, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Então, a gente tem aqui uma análise bem simples da questão, porque a questão em si é muito fácil, muito simples. Diz assim: elaborado pela Organização das Nações Unidas, a medida em questão, que estabelece um ranking que varia de 0 a 1, dependendo do desempenho de cada país, nesta análise socioeconômica, é denominado de... Vamos lá, vamos às alternativas? A. PA, população economicamente ativa. PA, população em idade ativa. RNB, renda nacional bruta. Letra D, PPA, que é paridade do poder aquisitivo. Ou letra E, índice de desenvolvimento humano, IDH. E aí, qual seria a alternativa correta? Vamos lá. A gente aqui está falando do índice de desenvolvimento humano, como a gente acabou de ver. É uma medida resumida de 3 dimensões que a gente falou durante a aula. Vamos relembrar: saúde, educação e renda, ok? Vamos então para a próxima questão. Essa questão também, livro do 2º ano, a Prova Enem, Ciências Humanas e Aplicadas. A gente agora vai para uma outra questão, página 69. Eu quero que vocês acompanhem comigo a questão 6. Bem, a desigualdade mundial aponta que 80% da riqueza mundial está nas mãos de 15% de privilegiados. O consumo anual de cigarros
apenas na Europa, gira em torno de 50 bilhões de dólares. As diversas bebidas alcoólicas também na Europa atingem gastos de 105 bilhões de dólares ao ano, somente nos Estados Unidos. O dinheiro que o mundo, em especial os países ricos, com destaque ao país administrado por Barack Obama, destina aos gastos militares durante 11 dias, daria para alimentar e curar todas as crianças famintas e enfermas do planeta, ok? Então, esse foi um texto extraído aí de um artigo Que Mundo Desigual, ok? Então, gente, a produção e circulação de riquezas no mundo evidencia a manutenção de lados opostos entre os países. O texto apresenta, por exemplo, o desperdício de um lado e suas consequências desumanas em outro. Então, o que o texto traz em evidência? Essa vai ser a resposta-chave para a nossa questão. O que esse texto evidencia, gente, que acontece no mundo? Vamos às alternativas. Letra A situação de miséria que se espalha pelos países emergentes. Será que o texto fala, letra B, o autoritarismo que empobrece grande parte do mundo islâmico? Ou será a letra C, a fome e subnutrição crônicas que assolam a África subsaariana? D, as guerras civis que tornam aí paupérrimos os países do Oriente Médio? Ou a letra E, a recessão e o desemprego que assolam os países da Europa Ocidental? Bem, qual seria então a alternativa correta? Vamos eliminar aqui algumas, enquanto a gente tem um tempinho? Bem, seria a situação de miséria que se espalha pelos países emergentes? Bem, o texto em nenhum momento destaca países emergentes. Vamos então tirar opção A. Seria a opção B, o autoritarismo que empobrece grande parte do mundo islâmico? Não, ele também não cita o mundo islâmico dentro do texto que a gente acabou de ver. Seria a letra D, as guerras civis que tornam aí paupérrimas os países do Oriente Médio? Também não. O texto evidencia principalmente países ricos da Europa e os Estados Unidos. Então seria a letra E, a recessão e o desemprego que assolam os países da Europa Ocidental? Lembrando que os países da Europa Ocidental são países também conhecidos por serem países desenvolvidos. Logo então, qual seria a alternativa correta? Vamos à resposta? A alternativa correta é a letra C. O texto aqui aponta a questão da fome e a subnutrição crônica que assolam a África subsaariana. E ele fala, por exemplo, que os gastos utilizados, muitas vezes pelo consumo e gastos, por exemplo, com armas, poderia, por exemplo, aí alimentar e curar essas crianças famintas e enfermas aí do planeta, ok? Então, essa seria a resposta correta. Essa é a nossa referência bibliográfica.